E esse culto é melhor quando você está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, que prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Eu sou lá do pessoal da galera lá de Itupeva, nossos vizinhos, né? Aqui do ladinho. E sempre que eu venho aqui é uma honra, é um prazer enorme. Eu sou muito bem recebido aqui. Eu me sinto em casa aqui com vocês. Estou muito feliz. Ainda mais com esse clima de GP aqui no púlpito, né? Aí eu estou me sentindo em casa de verdade, né? Então hoje é um dia muito especial, sei que é a volta do retiro dos jovens, né? Como é que foi o retiro, galera? Tá sem voz aí, né? Estou vendo aí, foi fogo puro, né? Fiquei sabendo. Ei, glória a Deus, coisa boa. Gente, eu queria ministrar com vocês uma palavra bem breve, aproveitando o nosso tema do mês. Esse mês nós estamos falando na célula sobre servir, diga servir. E este é um tema muito gostoso de ministrar, porque é a cara do Evangelho, né? E eu estava pensando, eu até ministrei isso lá em Itupeva na semana passada, que muitas vezes, quando nós olhamos para o Evangelho, ele nos mostra diferentes expressões do amor de Deus em Jesus. Há diferentes faces do amor de Deus em Jesus que o Evangelho nos apresenta. E nós podemos pegar essa expressão, essa face do amor de Deus em Jesus e aplicar para a nossa vida. Por exemplo, o Evangelho mostra Jesus como rei. Mateus capítulo 21 é aquela passagem em que Jesus entra em Jerusalém, sendo aclamado como o rei que chegou, que finalmente chegou. Então as multidões vão lá para as portas de Jerusalém com ramos, elas estendem os ramos diante de Jesus e dizem: bendito é o que vem em nome do Senhor. E ele lá no jumentinho triunfando, e ele reina, né? Ele entra como rei. Eu posso olhar para essa passagem do Evangelho e aplicar para a minha vida: Jesus é o meu rei, ele é o meu Senhor. Isso é maravilhoso. Mas o Evangelho também mostra Jesus como amigo. João capítulo 11 é aquela passagem em que o Lázaro morre e Jesus, ele vai lá no velório, ele vai lá e encontra a sua amiga Maria, a sua amiga Marta, e elas estão em luto. E Jesus chega lá e ele briga com elas porque eles estão de luto? Não. O que Jesus faz? Jesus chora, diga: Jesus chora. Então Jesus, ele era aquele amigo, ele sentiu a dor daquela família, ele sentia o que eles estavam passando, ele conseguiu chorar com aquela família, mesmo antes de ressuscitar Lázaro, de provocar um milagre. Jesus estava ali sentindo o que eles sentem, ele chorou com aquela família. Eu olho para essa passagem e eu vejo Jesus como o amigo. E eu sei que Jesus é meu amigo, ele se coloca no meu lugar, ele sente o que eu sinto, ele sabe a minha dor. É por isso que eu posso vir aqui na frente num clamor como esse, que vocês vieram agora, e eu posso orar com ousadia, porque o meu pedido não é distante para Deus, porque ele é meu amigo, ele é aquele que se coloca no meu lugar. Eu não tenho por que pensar: mas por que eu vou orar? Essas coisas, Deus não se importa com isso. Não, ele se importa sim. Porque se ele é meu amigo, aquilo que é importante para mim, é importante para ele. Amém, queridos? O Evangelho também mostra Jesus como mestre. Mateus 5 fala de Jesus no Sermão da Montanha, discorrendo e resumindo a lei inteira, com tanta graça, com tanta sabedoria, abrindo os olhos daquele povo, abrindo os olhos dos discípulos. Eu olho para Mateus 5 e eu vejo Jesus como um mestre. Mas o Evangelho também mostra Jesus como um libertador. Marcos capítulo 5 fala de Jesus encontrando um homem possesso com demônios. E quando os demônios veem Jesus, fica tudo endemoniado. E Jesus liberta aquele homem com muita compaixão. Jesus encontra um homem cheio de amarras espirituais, cheio de problemas espirituais, cheio de demônios. Os demônios escravizavam aquele homem, ele era motivo de humilhação, ele vivia fora da sociedade, fora da sua família, como um escravo do diabo, até o dia em que ele encontrou Jesus. Por quê? Porque Jesus é libertador.
Isso mostra que não importa como eu chegue até Jesus, não importa as correntes que me prendam, Jesus é libertador. Não importa o vício, não importa o demônio, a potestade, diante de Jesus, eles não têm poder algum. Jesus é libertador. Essa é uma face de Jesus que eu preciso conhecer quando eu olho para o Evangelho. O Evangelho também mostra Jesus como o Salvador. Lá na cruz, no leito de morte, havia um ladrão do lado de Jesus, que disse: olha, eu sei que você não merece estar aqui não, eu sei que você é inocente, e eu quero te pedir uma coisa, lembra de mim, quando você entrar no seu reino. E aí o Jesus Salvador fala: vou falar outra coisa para você, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Gente, aquele homem era ladrão de verdade, viu? Ele era pecador de verdade, ele merecia estar naquele lugar. Mas mesmo para ele, nos seus leitos finais, no seu leito final, leito de morte, o último momento, mesmo para aquele homem, para aquele bandido, mesmo para aquela pessoa que era julgada, condenada, Jesus encontrou e falou: eu vou te salvar, eu tenho salvação para você. Você percebe que há diferentes faces de Jesus no Evangelho, e que eu posso aplicar essas faces para a minha vida? Mas tem uma outra face, é essa a que eu quero falar com vocês agora. E essa face, eu vou contextualizar para vocês um pouco, tá bom? O Evangelho de João, que é o que eu quero ler com vocês, ele foi o último dos 4 evangelhos a ser escrito. Então, há um consenso teológico que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de livros sinóticos, porque eles foram feitos sobre a mesma ótica, eles são parecidos. É como se um olhou para o outro para escrever, ou se os 3 olharam para uma fonte em comum. Então eles se preocupam com alguns detalhes, eles querem narrar a vida de Jesus, do nascimento até a morte, se preocupando com a ordem cronológica. Olha, Jesus nasceu aqui, aí quando ele era criança ele foi para aquele lugar, aí ele voltou, aí aconteceu isso, aí ele foi batizado, aí ele escolheu os discípulos, e eles vão seguindo a ordem cronológica até a crucificação. É quase como se fosse uma biografia mesmo, algo muito bem trabalhado, e eles são muito parecidos. Você consegue ler os 3 juntos, porque eles são muito parecidos, são poucos detalhes que um coloca, que o outro não coloca. Lucas vai colocar algumas parábolas a mais, a parábola do filho pródigo, por exemplo, eles são muito parecidos. Então a igreja primitiva, nas suas primeiras décadas, ela vivia com base em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Era isso que os irmãos tinham, Rogério. Era isso que eles pregavam no culto, na célula. Vamos abrir agora o evangelho de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas. Era isso que eles tinham. Só que havia um discípulo de Jesus, um dos poucos que viu aquilo que aconteceu com Jesus pessoalmente, que ainda estava vivo no final do 1º século. Esse discípulo era o João. João, ele foi o último dos discípulos a morrer. Ele foi o único que não morreu assassinado, ele morreu de causas naturais, de velhice. Então ele era o único vivo lá por volta do ano 90 depois de Cristo. Era um idoso. Agora você consegue imaginar como deve ser pregar numa célula, pregar num culto sobre Jesus, sobre o Evangelho, e aí você olha lá para o cantinho, tem um velhinho lá, Marcelo, no cantinho da célula, e você fala: aquele cara viveu com Jesus. Aquele cara testemunhou isso aqui pessoalmente. Você imagina como era pregar num culto, falar sobre os milagres de Jesus, sobre a multiplicação dos pães, com base no Evangelho de Mateus, de Marcos ou de Lucas, e olhar lá para o cantinho e saber que ali tem uma pessoa, um senhor de idade, que viu a história acontecer diante dele. É uma das últimas testemunhas vivas do que aconteceu com Jesus. Estava lá o João. E eu gosto de imaginar que o João, ele decidiu, por um propósito muito específico, escrever o Evangelho de João. E quando você lê o Evangelho de João, você percebe que ele vai na contramão dos outros 3. Ele não se preocupa com a ordem cronológica dos fatos. Ele fala: eu não quero fazer uma narração precisa
cronologicamente falando. Eu quero mostrar detalhes que os outros não mostraram, mas que eu vi. E esses detalhes que João quer colocar, ele entende que são importantes para calibrar o entendimento e o coração da igreja. João, por exemplo, é o único que fala, Jesus chorou. Se não fosse por João, ninguém saberia que Jesus chorou. Mas João coloca, Jesus chorou, viu? Ele se colocou no lugar daquela família, ele chorou. É um versículo só, mas muda tudo no nosso evangelho. Jesus chorou. Então, João, ele começa a colocar algumas informações, alguns testemunhos pessoais, e ele escreve numa narrativa daquilo que ele quer passar para a igreja. Olha, eu quero, igreja, que vocês entendam isso sobre Jesus. E aí ele vai lá e escreve aquela passagem. Então o evangelho de João, ele não segue ordem cronológica. Você não consegue seguir ele cronologicamente falando a vida de Jesus. Ele pega aquilo que é importante, aquilo que estava queimando no coração dele, para passar para a igreja, e ele fala, aconteceu desse jeito, assim, era isso que Jesus tinha em mente, e ele meio que, ele vai narrando e vai explicando as coisas. Os outros evangelhos é uma narração textual, histórica, mas João não, ele vai meio que explicando as coisas. Ele fala, o discípulo a quem Jesus amava, está falando dele mesmo, tá? Ele não fala, sou eu, mas ele coloca, o discípulo a quem Jesus amava, né? Ele fala, o Pedro fez isso, ele deixa bem claro, foi o Pedro, gente, né? Ele vai colocando ali o coração dele. Agora eu imagino a seguinte cena, e isso aqui é imaginação minha. Eu imagino a cena lá da célula, que vai se reunir na quarta-feira à noite, lá em Éfeso. O idoso João chega para a célula, aí começa aquela reunião abençoada, né? E aí chega um jovem, talvez assim, tipo eu, não sou tão jovem mais, né? E aquele jovem não sabe quem é o João, não sabe que o João é o João, né? E aí ele começa a pregar agora, amados, eu vim aqui falar sobre o evangelho de Jesus. E aí, né, o João está sentado, porque está velhinho, vai sentar um pouquinho. Vamos ficar de pé, meus amados, porque aqui quem está pregando sou eu, enquanto eu falo não quero ninguém sentado. Quem você pensa que é para ficar sentado na minha palavra? Porque eu sou o líder dessa célula agora, tal. E eu começo a imaginar alguns conflitos acontecendo na igreja. Porque de vez em quando, né, gente, tem sempre um irmão ou outro abençoado que começa a querer usar o evangelho para dar umas carteiradas. Tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? Só lá em Tupéva isso acontece, né? Tem um ou outro que acha que é mais cheiroso, porque ficou na presença de Jesus. É ou não é? Agora você consegue imaginar o João lá, testemunhando isso? E por que isso é legal? Porque o João era alguém assim, sabia? Eu sabia que o João, ele era meio duro de coração, que ele se achava um pouquinho, quando ele era discípulo de Jesus. Mateus capítulo 20, para você entender um pouco sobre o caráter de João. Mateus capítulo 20, versículo 20. Vamos fazer aqui um mergulho na história do apóstolo João. Mateus 20, versículo 20. Olha o que o João teve a coragem de fazer. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, aqui é a mãe de João, gente, com os seus filhos, o João e o Tiago, e adorando, algumas pessoas falam que ela se ajoelhou diante de Jesus. Ela se ajoelhou e ela lhe pediu um favor. Você consegue imaginar que favor que uma mãe, a mãe do João e a mãe do Tiago, ia pedir para Jesus, que ela chegou para ele e adorou ele. Ela disse, tu és a nossa estrela da manhã. Se ajoelhou. Versículo 21, e perguntou a ele, o que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, estes meus 2 filhos, se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Isso aqui é o João jovem, gente. Olha que coisa louca. É basicamente assim, Jesus, nós queremos que no teu reino, um seja o ministro da fazenda e o outro do planejamento. Um seja o vice-prefeito e o outro o primeiro secretário. Senhor, eu quero que os 2 tenham um cargo de honra no teu reino. Ela fez aquele drama todo para adorar Jesus, para pedir isso. E os 2 estavam juntos. É provável que eles pediram, mãe, vai lá. Se a senhora for, é mais fácil dele aceitar, né? Se eu for, ele não vai deixar.
mas se a senhora for falar com ele, ele vai aceitar. Olha que coisa. Agora eu quero explicar por que o João fez isso. Quando você olha para o Evangelho, para o Velho Testamento, na verdade, haviam muitas profecias sobre Jesus, sobre o Messias. E algumas profecias apontavam para a morte na cruz, mas outras profecias apontavam para o reino vindouro do Senhor Jesus. Então, às vezes o mesmo profeta, Isaías, por exemplo, que profetizou Jesus sendo levado ao matadouro, também profetizou Jesus reinando em Jerusalém, e as nações vindo até Jerusalém para adorá-lo. E não havia, ninguém falou claramente, olha, vai ter uma vinda para morrer na cruz, e a outra vinda para reinar. Não falaram isso aí não, gente. Então, os judeus, quando Jesus chegou, o que eles esperavam? Israel, debaixo do jugo dos romanos, esperava que Jesus ia chegar, o Messias, ele ia juntar um exército poderoso, ele ia derrotar os romanos, ele ia estabelecer o trono em Jerusalém, ele passaria a reinar, e as nações da terra iriam se submeter naquela época a Jesus em Jerusalém. Então a cabeça dos judeus era essa, eles esperavam Jesus começar a reinar fisicamente. É por isso que quando ele vai para Jerusalém e tem aquela entrada triunfal, você imagina a euforia dos discípulos. Chegou, é agora. Agora nós vamos começar a reinar, agora é a nossa vez, os dias de glória chegaram. Mãe, eu estou na Globo, eu não sei o que eles falavam, mas eles estavam empolgadíssimos, porque agora eles iriam começar a reinar. Na mente deles era isso. Aliás, a Bíblia fala que Jesus morre na cruz, ele ressuscita, ele aparece para os discípulos e começa a falar com eles, e os discípulos perguntam, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque mesmo depois da ressurreição, eles ainda esperavam o reino terreno naqueles dias. Essa é a cabeça dos discípulos, tá bom? Então, pensando nisso, pensando que eles imaginavam um reino terreno, eles imaginavam que Jesus ia começar a reinar naqueles dias, olha o golpe. Então vamos pedir para Jesus, para que nós dois, o João e o Tiago, sejamos os principais, sejamos os mais importantes. Esse é o coração do João. E aí o versículo 22, Mateus capítulo 20, versículo 22, é o versículo seguinte, Jesus responde, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E responderam eles, nós podemos, nós conseguimos, dá aí esse cálice agora, o que é? É Coca-Cola? O que é esse cálice? Dá aí para a gente. E aí no versículo 23, então lhes diz, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Versículo 24, olha que legal, ora, ouvindo isto os 10, indignaram-se contra os dois irmãos, aí começou a bagunça, porque aí os outros discípulos ficaram sabendo, o quê? Eles pediram para ficar em lugar de destaque, e a gente não, traíra, você imagina o Judas chamando o João de Judas, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Você me traiu. Olha a confusão aqui. Por quê? Porque o assunto entre os discípulos era quem vai ser o mais importante. Quem vai ser o mais importante? Quem está ali, acima dos demais? Esse é o caráter do João. Esse era o coração do João. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 33, vai mostrar mais uma cena dos discípulos, Marcos 9, 33, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorreis pelo caminho? Qual que era o assunto que vocês vinham conversando pelo caminho? Versículo 34, mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Olha a cena. Chegaram no lugar, Jesus falou, qual que era o assunto da conversa que eu não peguei? E aí todo mundo ficou quieto, né? Não vou falar. Se eu falar, mas Jesus sabia. O assunto era quem é o maior, quem é o mais importante aqui na igreja, aqui na CS em Cabreúva, quem é o mais cheiroso? Quem é o mais importante? Porque essa discussão é fundamental.
Isso é muito importante. Como eu vou viver a vida diante de Deus no Evangelho sem saber quem é o mais importante? Versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. E aí nós começamos agora a mensagem, queridos. Jesus pregou por algumas vezes para os seus discípulos, para falar que o primeiro teria que ser o servo, o primeiro teria que ser o último. Jesus pregou por algumas vezes para falar para eles que o importante era servir, mas a pregação de Jesus parece que não surtiu efeito no coração dos discípulos, a pregação expositiva da palavra. E aí ele muda o formato da pregação. E o João, que viu essa cena acontecer, o João que era um dos que discutiam entre si, se podia ser maior do que os outros, o João que era um dos que queria ser mais importante, ele presenciou o dia que Jesus mudou a pregação, e pregou de uma outra forma. O João viu isso, e aí muitos anos depois, muitas décadas depois, quando ele era idoso, ele fala: agora eu vou escrever, e eu vou ter que colocar isso, eu preciso colocar isso para a igreja saber, porque isso mudou a minha vida. Antes de escrever o livro de João, o Evangelho de João, o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse. Apocalipse veio antes, veio uns 10 anos antes. E no livro de Apocalipse é maravilhoso, não sei se você já leu, mas começa João preso na ilha de Patmos, e ele tem uma visão. E nessa visão, João vê Jesus. Só que não é mais Jesus lá crucificado, não é mais do Jesus Nazareno. Agora ele vê Jesus com o uniforme completo de Rei dos Reis. Né? Você já viu? Ele cai, ele não consegue se levantar, e aquela mão levanta ele, e ele olha, ele não consegue descrever em palavras o que ele vê. Ele fala: olha, os seus olhos eram como raios, como chamas de fogo, o seu cabelo, ele brilhava, olha, sobre os seus pés, era como um latão reluzente. João não consegue descrever o que ele vê, porque era algo magnífico. Ele está vendo Jesus agora como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Ele vai ver Jesus sob o trono, sendo adorado por todo o universo, homens de toda tribo, língua e nação o adorando. Ele vê Jesus como aquele que é digno de abrir o livro. Ele vê Jesus numa revelação que ninguém até então tinha. Nenhum dos discípulos em vida conseguiu ver Jesus daquele jeito. João viu Jesus sendo coroado. João vê os anciãos se prostrando diante de Jesus e largando as suas coroas. Como eu vou usar uma coroa diante do Rei dos Reis? João tem essa visão, gente. João vê o Jesus entronizado sobre o trono do universo. E aí quando ele vê isso, eu entendo que foi aí que caiu a ficha para ele, sobre algumas coisas que aconteceram na sua vida, quando ele era um discípulo de Jesus. E eu quero que você abra a tua Bíblia em João capítulo 13. Nós vamos falar agora sobre a face de Jesus que eu quero abordar com vocês, que é Jesus o servo. Jesus o servo. E o tema dessa mensagem é o Evangelho da bacia e da toalha. O Evangelho da bacia e da toalha. João capítulo 13, a partir do verso 1, João começa a descrever a cena. Agora é a última ceia, é a última célula com Jesus, é a última reunião com Jesus. E João, como eu falei, ele escreve narrando a história, dando significado para cada detalhe, e ele coloca assim no versículo 1, João 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra, e os amou até o fim. Até aqui. Então João ele vai começar a escrever sobre essa passagem. Ele cria uma narrativa inicial, uma introdução. Ele fala assim: olha, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Ele sabia que era a última reunião. Ele sabia que era a última célula. Ele sabia que era o último encontro com os discípulos. Então, o que João está falando aqui? Tudo que vai acontecer agora é intencional.
Jesus pensou em cada detalhe. Imagina você, se você soubesse que você vai morrer amanhã. Amanhã, meio-dia, você vai morrer. Como é que você viveria as suas últimas horas? Você pensaria muito bem, sim ou não? Você pensaria cada palavra, cada gesto, cada atitude. Jesus estava assim, ele sabia que era chegar a sua hora. Então tudo que ele faz aqui agora é muito bem pensado, é muito bem trabalhado. E João só entende isso depois da morte, da ressurreição é que ele entende. Então foi por isso. Aí ele narra, olha, ele sabia que havia chegado a hora dele. Tem uma introdução aqui. E aí ele fala, Jesus amou os seus discípulos até o fim. Olha, igreja, eu quero que você entenda o que eu vou falar aqui. Jesus sabia que era chegada a sua hora, sabia que estava nos momentos finais, ele havia amado os seus discípulos, João fala, eu sou um deles, até o fim. Então o que ele fez agora foi por amor, foi cheio de amor. E aí eu acho demais esse versículo, quando ele fala assim, no versículo 2, estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Olha que legal, João está falando, Jesus sabia que era chegada a sua hora, sabia que era a última reunião, ele sabia do amor que ele tinha pelos seus discípulos, e ele já sabia que Judas tinha no coração de trair, ele já sabia. É legal que o amor vem antes do saber sobre Judas, né? Ele amou os seus discípulos, inclusive o Judas. E ele sabia que Judas iria traí-lo. Mas ele sabia de mais coisa ainda. Vamos lá para o versículo 3. Versículo 4, aliás. Versículo 3. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus, e que voltaria para Deus. Ele sabia que era a sua última pregação. Ele sabia do Judas que iria traí-lo. Ele sabia que ele amava os seus discípulos. E aí João fala, ele também sabia que o Pai deu autoridade para ele. Ele sabia que ele era o cara. Ele sabia que ele veio de Deus. Ele sabia que ele voltaria para Deus. Jesus sabia. Ele sabia que ele era o foco daquela reunião. Ele sabia que ele era o Rei dos Reis. Ele sabia que ele era o Senhor dos Senhores. Ele sabia quem ele era. Por que João fala isso? Porque ele quer falar, o que ele faz depois disso, ele só fez porque ele sabia exatamente quem ele era. Ele só fez porque ele sabia exatamente de onde ele veio, para onde ele ia, porque ele amava os seus discípulos. Então, diante disso, dessa revelação de que ele tinha uma identidade plena, João fala, Jesus se levanta na ceia, diante dos discípulos que brigavam para saber quem era o mais cheiroso da igreja. Jesus se levanta na ceia, diante dos discípulos que estavam preocupados com status, com glória terrena, com reconhecimento, diante de homens que estavam brigando por situações mesquinhas, por controle. Jesus se levanta na ceia, é o Rei dos Reis, era a última reunião. E aí, João fala assim no versículo 5, versículo 4, assim se levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramando água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E Jesus então ele se levanta da mesa e ele se cinge com a toalha. É uma pregação silenciosa. Ele já falou que tinha que servir, mas ninguém entendeu. Ele já pregou para os discípulos, tem que servir, gente. O maior tem que ser o menor, mas ninguém entendeu. Ele falou, quer saber, agora eu vou fazer. Ele se levanta da mesa e ele se cinge com a toalha. Você consegue imaginar o João idoso, lá em Éfeso, lembrando disso para escrever o Evangelho? O dia que Jesus se levantou da mesa e pegou a toalha, qual que era a discussão na mesa? Adivinha qual que era a discussão? Lucas capítulo 22, versículo 24, fala que na ceia, os discípulos discutiam quem era o maior. Ô povo ruim, né? Falar para você, esses discípulos somos nós, queridos.
Eles são um retrato fiel da igreja. Eles discutiam quem era o maior, quem era o mais importante, quem era o mais cheiroso, quem merecia mais, quem era mais bom, quem era mais capaz. E Jesus se levanta, agora ele não prega mais com palavras. Ele toma, se cinge com a toalha e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Você consegue imaginar o clima nessa reunião? Você consegue imaginar o clima? E agora? Quem que vai abrir a boca para falar que é mais importante? Quem vai abrir a boca agora para falar, ei, na igreja aqui, eu cheguei primeiro, eu estava lá quando a pedra fundamental foi colocada, eu mereço mais glória. Quem vai abrir a boca agora para falar alguma coisa? É o próprio Jesus. Eu estou falando que Jesus se curvou diante dos seus discípulos, para lavar os seus pés. Jesus se ajoelha diante deles, e começa a lavar os seus pés, e começa a colocar ali o seu coração. Jesus lavou os pés do Judas. Quando o Judas sai para trás de Jesus, os seus pés estavam cheirosos, com o perfume que Jesus havia colocado ali. Então essa é a mensagem de Jesus, é o evangelho da bacia e da toalha. O mundo dos discípulos agora virou de ponta cabeça. As prioridades mudaram, é um choque para eles. O que está acontecendo aqui? Isso não pode acontecer. Jesus, pelo amor de Deus, para. Isso não é normal. Jesus não está errado, você é autoridade. O Pedro fica indignado, ele fala, de maneira nenhuma você vai lavar os meus pés. Eu sei muito bem a humilhação que é lavar os pés. Quem lava os pés, Jesus? Eu imagino Pedro era falante, né? Ele explicando, quem lava os pés é o servo mais inútil da casa. Geralmente um servo aleijado, ele fica na porta para lavar os pés, porque não serve para mais nada. Onde já se viu você, o meu discipulador? Eu estou te seguindo, Jesus. Você vai queimar o filme agora. Imagina se alguém posta no Instagram um vídeo seu, Jesus, lavando os pés. Vai queimar o filme da igreja. Não é assim não, Jesus. E Jesus fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Em outras palavras, se você não entendeu o que eu estou fazendo aqui, então você não entendeu o evangelho. Se você não entendeu o que eu quero fazer, Pedro, você não entendeu o evangelho. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Veja que no momento, a coisa natural a se fazer, humanamente falando, os discípulos discutindo quem era o maior, Jesus teria que levantar, se fosse eu, né gente? Tinha que levantar na mesa, dar um tapa na mesa e falar, quem manda aqui sou eu. Vocês querem saber quem é o maior aqui sou eu. Cala a boca todo mundo. Porque João fala, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele veio do Pai, ele sabia que tinha toda a autoridade. Então a resposta natural era alguém, humanamente falando, expressar essa autoridade e se impor. Mas Jesus, ele não fez isso. E é por isso que João registra esse detalhe, de quem ele era e do que ele sabia. Jesus não se impôs. João vai falar, olha, ele se levantou e começou a lavar os pés. Eu imagino João idoso, olhando para os seus próprios pés, e pensa, ele lavou os meus pés, ele lavou os meus pés. Eu que discutia tantas vezes, porque queria ser o maior, porque queria ser o mais importante, eu fiz a minha mãe pedir para ele, para que eu pudesse me assentar à sua direita, porque eu queria ser mais importante que os meus irmãos. Mas Jesus lavou os meus pés, Jesus se curvou diante dos meus pés. Primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que servir não é discurso, servir é atitude. Não adiantava falar para os discípulos sobre servir, não adianta, a gente não ensina ninguém a servir com discurso, a gente ensina a servir servindo, amém, queridos? Eu aprendo que Jesus provocou um ajuste de expectativas ali, ele inverteu o reino,
Porque até então a visão dos discípulos era um reino natural, era um reino humano. Eles esperavam um reconhecimento humano, eles esperavam um trono terreno, eles esperavam que pessoas se submetessem a eles, eles esperavam poder e fama e glória, eles esperavam ser aclamados por todo mundo. E Jesus fala: não é isso que eu quero para vocês. Eu quero outra coisa, eu quero que vocês sirvam o mundo. Eu não quero que vocês sejam servidos. Jesus nunca sonhou com uma igreja que seria servida, mas com uma igreja que iria servir. Isso é o que inverte a lógica, porque se você vem do mundo natural e se converte ao evangelho, você pode achar que aqui no reino tem um plano de carreira. Olha, eu cheguei aqui, queridos, quando eu cheguei eu era estagiário aqui na igreja, né? Só arrumava ali umas cadeiras, fazia alguma coisinha, mas aí eu fui trabalhando, fui evoluindo, e aí o RH da igreja me chamou, e fez um plano de carreira, e aí um dia eu vou ser semideus. Não é assim que funciona no reino. No reino você não cresce sob as pessoas, no reino você desce servindo as pessoas. Amém, queridos? E o padrão é Jesus. O padrão, olha só que legal, o padrão é o rei que se humilhou, que lavou os pés dos discípulos. Corações mundanos se movem por valores mundanos, mas corações do reino se movem por valores do reino. Eu aprendo com Jesus que o maior no reino não é quem segura a coroa, o maior no reino é quem pega a toalha, queridos. Grandeza no reino não tem a ver com coroa. Grandeza no reino tem a ver com toalha, tem a ver com bacia, tem a ver com lavar os pés uns dos outros. Eu aprendo com Jesus que quem foi alcançado pela cruz não pode fugir da bacia, não pode fugir da toalha. A cruz nos leva para a bacia e para a toalha, nos leva para uma vida de serviço. Jesus lava os pés dos discípulos, e aí ele volta para a mesa. Ele era o pregador da noite, ele era o centro das atenções. Ele lavou os pés dos discípulos, secou bem secado. Ele volta com a sua capa, ele volta para a mesa, para o lugar de honra que era dele. E ele senta na mesa, e ele pergunta assim: entenderam o que eu fiz? E aí, gente? Entenderam o que eu fiz? Imagina o clima, né? Eu queria ser uma mosquinha para ver aquela cena. Só que essa pergunta ela ecoa pelos séculos, e ela chega até você. Você entendeu o que Jesus fez? Ele te pergunta: entendeu o que eu fiz? Meu discípulo, minha discípula, você entendeu por que eu lavei os pés dos meus discípulos? Você entendeu o que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta, ela ecoa até os dias de hoje, porque quando você entende o que Jesus fez, você vai agir de uma forma diferente. Se o mestre lavou os meus pés, eu preciso lavar os pés dos meus irmãos. Ele fala para os discípulos: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os vossos pés, quanto mais vós vão fazer isso com os outros. Então ele mostra que o paradigma da igreja é servir. Eu fui chamado para servir. Eu fui chamado para lavar os pés do meu irmão. É por isso que quando nós falamos sobre honra, nós temos que estar com a mão na toalha, não com os pés na bacia, né? Porque falar sobre honra com os pés na bacia é legal. Ó, coloca o pé na bacia, agora eu vou pregar sobre honra. Ô Renan, vem aqui me honrar, por favor, né? Vem lavar os meus pés. Não. Quando a gente fala sobre honra, nós não colocamos os pés na bacia, nós colocamos as mãos na toalha. Vem cá, eu vou lavar o teu pé, querido. Eu vou te honrar. Eu vou fazer algo por você. O Spurgeon dizia assim: humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si próprio. Então Jesus ele começa a mudar o paradigma. Ele começa a mostrar que o reino de Deus não era ser visto. O reino de Deus era serviço. É trabalhar, é priorizar o outro, é priorizar o próximo. O reino não tem a ver com aquilo que você recebe, mas com aquilo que você entrega.
O reino não é o reino dos merecedores. Não é por merecimento que eu cheguei no reino. Foi Ele que morreu na cruz no meu lugar. Ele merecia a vida, eu merecia a morte. Mas Ele morreu a minha morte, a que eu merecia, para que eu vivesse a vida que Ele merecia. Então a dinâmica do reino é oposta. Eu não posso achar que eu sou merecedor, porque eu não sou. A igreja não é um encontro de merecedores, ela é um encontro de devedores. Todo mundo aqui está devendo, gente. O apóstolo Paulo fala, ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Todo mundo está em dívida. Todo mundo deve amar o próximo. Depois que o mestre, depois que o rei lavou os pés, filho, não tem mais ninguém que escapa. Se ele que era o número 1, se ele que era o líder principal, se ele se humilhou e lavou os pés, não existe outra saída, não existe outro evangelho, a não ser o de servir, a não ser o de lavar os pés uns dos outros. O evangelho é sobre isso. O evangelho é sobre isso. Eu preciso aprender que a dinâmica do reino exige de mim um coração de servo. E que o Senhor espera de mim que eu seja um servo. Eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender a amar a bacia e a toalha. E a parar de desejar a coroa. A coroa não tem utilidade nenhuma. Lá no céu, quem tem joga. Fala assim, por que eu vou usar uma coroa? Diante do Rei dos Reis. Amém, queridos? Servir é a chave para o próximo nível. Servir é a chave que nos habilita para o próximo nível em Deus. Samuel, por exemplo, ele servia Eli, antes de ouvir a voz de Deus. E quando foi que Samuel ouviu a voz de Deus, garoto? Foi no contexto em que ele servia a Eli. Ele era Samuel, servo de Eli, um menino. Ele lavava as mãos de Eli, lavava os pés de Eli, ajudava Eli a se levantar, a se deitar. Aí um dia ele vai lá deitar para dormir, ele ouve a voz, Samuel. O que ele achou? É o meu senhor, meu mestre. Foi lá, Eli, o que foi? Eli, eu não te chamei não, menino. Não, eu ouvi você me chamando. Não. Volta, vai dormir. Aí ele volta a dormir, Samuel. Aí ele vai lá no Eli de novo. Aí o Eli fala, olha, eu acho que é Deus querendo falar com você, viu? Mas como que Deus falou com Samuel? Foi no contexto em que Samuel era o servo de Eli. Servir é o que nos habilita muitas vezes a ouvir a voz de Deus. Tem gente que reclama, eu não ouço a voz de Deus, também não serve. Não faz nada, você quer ouvir a voz de Deus como? Deus está falando, gente, mas você tem que entrar no ambiente em que Ele fala. Vai lá servir para você ver se Deus vai falar com você. Vai lá arrumar umas cadeiras para você ver. Vai lá preparar aquela célula, para você ver se Deus não fala com você. Deus fala com quem serve. Eu nunca vi na Bíblia Deus chamar ninguém parado. Eu só vejo Ele chamando pessoas ali em movimento. Então, por exemplo, Josué serviu a Moisés antes de liderar. Era Josué, servo de Moisés. Eliseu serviu Elias antes de ser profeta. Podia chegar e falar assim, eu sou estagiário de profeta, eu me recuso a fazer serviço braçal. Elias fala assim, olha, aqui comigo é assim, filho, vem deitar água aqui na minha mão. Olha o serviço do Eliseu, tinha que deitar água nas mãos, vem cá lavar a mão aqui, ó, que eu vou, era isso que ele fazia. Mas um dia ele foi profeta no lugar de Elias, mas antes ele estava servindo. Davi serviu Saul antes de assumir o trono. Neemias era copeiro do rei antes de liderar Jerusalém. Os discípulos serviram Jesus antes de se tornarem apóstolos. Deus ama gente que serve. Deus sempre chama pessoas que servem. Eu estava lembrando esses dias lá em Itupeva, de uma vez que eu dava aula na escola de líderes, na igreja, segunda-feira à noite. E eu morava bem longe da igreja, num bairro bem afastado. E aí eu saía do trabalho, não tinha carro, eu ia de ônibus até a igreja, parava lá, fazia um aconselhamento, ficava para dar aula. E aí quando acabava a aula, 10 horas da noite, eu ainda fazia um outro aconselhamento às vezes, e aí eu pegava carona com alguém. Sempre, era aquela, jovem é uma benção para pegar carona, né? Então sempre tinha lá as manhas, carona com fulano para ir, carona com ciclano para voltar, e a gente ia organizando lá a aula. E assim eu dei aula o curso inteiro na base da carona, né? Um ano dando aula, pegando carona com o pessoal. Quando chegou na última aula,
eu fui fazer o aconselhamento com o jovem e me empolguei, conversamos bastante. E aí quando terminou, era umas 11 e pouco da noite. Aí me despedi, ele saiu, eu fui para a sala para arrumar minhas coisas. E eu esqueci de ver a carona. Esqueci de pedir para ele, por exemplo, me dar carona. E aí, quando eu voltei, eu falei, nossa, agora tem ninguém aqui na igreja. E a igreja estava fechando. E eu morava muito longe, do outro lado da cidade. Aí eu falei, nossa, fui pegar o celular, tinha descarregado. Falei, não tem o que fazer, né? O celular descarregou, não tenho carona. Falei, vamos com as pernas aqui que é o que a gente pode fazer. E aí eu coloquei a mochila nas costas, cansadérrimo. Havia trabalhado o dia inteiro, havia dado aula, aconselhado. Só que aí eu comecei a subir a rua da igreja e eu comecei a pensar, falar, Senhor, que privilégio. Eu dei aula um ano inteiro. Eu nunca vim a pé. Se eu tiver que vir a pé um dia, depois de um ano inteiro, eu estou no lucro. Que privilégio, né? Eu pensei assim, o Senhor cuidou de mim até aqui. Então se eu tiver que andar um dia para minha casa, à noite, tá bom, tá ótimo. Mas enquanto eu falava isso comigo mesmo, parou um carro do meu lado. Aí um cara falou assim, ô irmão, você está indo para casa? Eu falei, tô. Você mora onde, querido? Aí eu olhei para o irmão assim, né? Ele morava num bairro muito longe do meu. Mas assim, a igreja está aqui, o meu bairro era para lá e o dele era para lá. Eu pensei, olha o meu pensamento, se eu falar para esse irmão que eu moro naquele bairro, ele vai querer me levar em casa. Só que é muito longe para ele, já são 11h30 da noite. E eu pensei, eu não quero dar trabalho para esse irmão. Eu fiquei constrangido de fazer isso com ele. Aí eu resolvi mentir. Eu falei, não irmão, eu moro lá perto do centro. Porque eu pensei, ele vai parar lá no centro, que é caminho para ele. Eu desço, falo que eu moro ali naquelas ruas ali perto, né? Na época, Itupeva tinha um único CEP, então era tudo centro. Eu desço ali e aí eu vou a pé de novo. Vou andar uns quase 50 minutos a pé, mas eu vou. E aí eu fui, né? Não, então tá bom, eu te levo lá no centro. E aí quando eu tô chegando perto do centro, ele falou assim, qual que é o nome da sua rua? Aí eu pensei, eu vou falar, ele não é carteiro, para saber o nome de todas as ruas. Não é possível que esse homem saiba o nome da minha rua. Eu falei, irmão, eu moro na rua tal. Que eu ia falar, aqui perto, né? Aí ele falou assim, ô louco, lá perto do hospital e tal. Aí eu falei, mas como que você sabe o nome dessa rua? Não, porque o meu chefe mora nessa rua. Todo dia eu vou buscar ele nessa rua. Aí eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus, por que você não falou, Lucas? Eu vou te levar lá. Eu falei, não, meu irmão, é que eu não queria dar trabalho para você. Ele falou, não, eu faço questão, eu vou te levar lá na sua rua. E aí ele foi, levou lá na rua, né? Eu todo constrangido, ô meu amado, me perdoa e tal. Aí eu desci do carro, entrei em casa. E aí quando eu entrei no meu quarto, Deus falou comigo. Deus falou assim, você achou mesmo que ia ter um dia para você falar que eu não te ajudei? Você achou mesmo que ia ter um dia que eu não ia cuidar de você? Deus cuida de quem serve, queridos. Você acha que Deus não está vendo o teu esforço? Você acha que Deus não vê quando você organiza aquela célula, quando você arruma aquelas cadeiras? Você acha que Deus não vê aquele bolo que você faz com tanto carinho? Você acha que Deus não vê quando você acorda para ler o esboço, quando você ora, quando você marca um jejum? Você acha que Deus não vê quando você tira uma música para ministrar aqui? Você acha que Deus não está vendo? Deus vê, Deus vê, Deus conhece quem serve, queridos. Deus conhece. E essa tem que ser a dinâmica do Evangelho. Eu lembro uma outra ocasião que eu tinha célula na igreja no domingo à tarde. Às 15 horas, a minha célula era lá na igreja, numa pracinha, lá em Itupeva. E teve um domingo que teve batismo de manhã, e foi uma bênção o batismo, e aí teve um almoço lá na igreja, foi uma bênção, um almoço, estava uma delícia. E aí eu saí do almoço, fui para casa, me preparar para voltar para a célula. E aí eu voltei para a célula às 15 horas, estava lá com os meninos da célula, e aí eu pedi para alguém subir lá na cantina da igreja, Marcelo, para pegar copo descartável. Porque a gente levou uma coca lá para dividir, né? Célula de jovem é maravilhoso, porque você leva salgadinho e coca. Salgadinho é fandangos, tá, gente? Fandangos e coca, e a célula ela flui. Eu falei, vai lá buscar uns copos para a gente dividir aqui. Aí o meu discípulo foi lá na cantina e não voltou mais. Ficou. Eu falei, foi abduzido. Fulano, vai lá ajudar ele, vai, que ele não está achando os copos. Aí o outro foi e não voltou. Eu falei, gente,
O que está acontecendo nessa cantina? Vamos todo mundo lá ver o que está acontecendo. E aí a gente foi. Naquele dia, teve o batismo de manhã, teve lá um almoço comunitário, né? Todo mundo almoçou. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que não ficou ninguém para lavar a louça. E aí quando o menino subiu da célula para ver e buscar os copos descartáveis, ele deu de cara com o pastor Narciso e a pastora Beth. Os dois sozinhos lá, lavando louça, né? Aí ele ficou ajudando. Quando o outro chegou, viu a cena, ficou também. Aí quando eu cheguei com a minha célula, aí foi todo mundo lá lavar a louça. Falei, gente, é o nosso pastor, ele está aqui servindo. O batismo foi maravilhoso, mas todo mundo foi embora para casa. E aí naquele dia a gente entendeu, falou, nosso pastor ficou. E ele ficou aqui lavando a louça, ele ficou aqui arrumando. Como é que eu não posso servir? Se é esse o DNA que eu carrego no meu ministério. Vocês entendem isso? O apóstolo Paulo falando sobre isso em Filipenses capítulo 2. Ele quer mostrar, a partir do versículo 3, Filipenses 2, a partir do versículo 3. Ele quer mostrar que servir não atrasa o destino. Servir prepara o destino. Serviço é o treinamento de Deus para o próximo nível. Paulo fala assim, Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Olha a narrativa de Paulo, ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo, ele escolheu servir, e por isso, pelo que ele fez, pela sua atitude, pelo seu coração em servir, foi por isso que Deus o exaltou, que Deus o colocou em lugares altos, que Deus o levantou. A motivação de Jesus não foi a de assumir, não foi a de se preocupar com si mesmo, pelo contrário, a motivação foi servir, e porque ele fez isso, o Deus que vê, o Deus que enxerga, o exaltou. Tem gente que olha para esse texto e fala, mas aí é fácil. Ele separou um tempinho da vida dele, falou, vou me humilhar por um tempinho, porque daqui a pouco vai chegar os dias de glória. Mas, quando você olha para Jesus, queridos, é diferente a lógica. Lucas capítulo 12, versículo 37, Lucas 12, 37, Jesus contando uma parábola sobre o reino, ele fala assim, bem-aventurado aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, o servirá. Isso aqui eu acho forte, porque ele está falando o seguinte, gente, não é só agora não, não é só agora que eu vim servir vocês não, eu estou me preparando para um dia, escuta isso, Jesus está falando, eu estou me preparando para um dia, em que eu vou voltar, em que eu vou olhar para os servos preparados, em que eu vou arregaçar as minhas mangas, e eu vou colocar você na mesa, e eu vou te servir. Jesus está se preparando para o dia que Ele vai servir você, querido. Ele está se preparando para o dia que Ele vai servir, porque servir não é humilhação no reino de Deus, servir é o caráter dEle, servir faz parte do caráter de Deus. Eu sirvo a um Deus que tem um caráter doador,
Eu sirvo a um Deus que está se preparando para um dia em que Ele vai servir um banquete para os seus. Jesus não apenas lavou os pés dos discípulos, Ele lavou os pecados com o seu sangue. Talvez lá fora a grandeza ela é medida pelo que acumulamos, mas no reino ela vai ser medida por aquilo que nós entregamos. Eu quero te convidar a ficar de pé aí no teu lugar agora, fechar os seus olhos. Feche os olhos, queridos. Imagine que você está nesse ambiente de mesa. Você é discípulo de Jesus. Você está nessa mesa e o teu rei, ele se levanta e ele começa a lavar os teus pés. O teu rei começa a tocar nos teus pés. Não é apenas água, é bênção. Ele está marcando os teus pés. Ele está preparando você para um próximo nível. Ele está moldando o teu coração. É desconfortável se imaginar numa mesa e ter os seus pés lavados por Jesus. Não é natural isso, não é natural. Mas o Evangelho é desconfortável mesmo. O Evangelho provoca um desconforto. Deus te chama para servir. Deus te chama para ter um coração disposto a servir e não a ser servido. Ele fala para você: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Se você não entendeu o que eu estou fazendo aqui agora, você não tem parte comigo. A dinâmica do reino é diferente, meu filho, minha filha. Você precisa entender que Jesus dá o exemplo. Há uma cultura do reino que nós estamos clamando. É a cultura do serviço. Nós somos uma igreja moldada por voluntários. E nós somos tão gratos a Deus por cada pessoa. Esse culto não começou hoje às 19 horas. Ele começou muito antes das 19 horas. Ele começou com pessoas que se prepararam para estar aqui. Pessoas que ensaiaram, pessoas que abriram essas portas, pessoas que vieram aqui arrumar esse templo, essas cadeiras, pessoas que organizaram esse ambiente, pessoas que intercederam. Tudo que acontece aqui, acontece porque há uma dinâmica de voluntários, há uma dinâmica de servos, de pessoas que têm dito: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me envia. Eis-me aqui, é a minha vez, eu quero ser usado de alguma forma, me usa, Senhor. Hoje, antes de vir para cá ministrar com vocês, eu estava em casa assistindo a um culto fúnebre de um jovem americano que morreu alguns dias atrás. Ele tinha um movimento muito forte nos Estados Unidos, pregando o Evangelho em universidades, e num desses eventos ele foi atingido por uma bala e faleceu. E hoje foi o culto fúnebre dele. Haviam 100 mil pessoas no estádio, 100 mil pessoas, celebrando porque aquele jovem há 12 anos atrás, decidiu servir, decidiu viajar, abriu mão da faculdade para viajar pelo país pregando o Evangelho, de faculdade em faculdade, de faculdade em faculdade, e cada pessoa que subia no púlpito, no altar, diante de 100 mil pessoas, diante do presidente dos Estados Unidos, cada pessoa que subia falava: esse é um tempo de avivamento nessa nação, esse é um tempo de reavivamento nessa nação. Por quê? Porque um servo morreu e ele nos inspirou a servir. E eu olhava para aquilo e falava: Senhor, eu quero ser alguém assim, eu quero ser lembrado por aquilo que eu servi, não por aquilo que eu acumulei, não por aquilo que eu recebi, mas por aquilo que eu entreguei. Aquele jovem não ficou para a história por aquilo que ele acumulou, mas por aquilo que ele distribuiu, por aquilo que ele entregou. Servir é a nossa essência, queridos. Alguém uma vez disse: eu jamais posso ser um soberbo discípulo do humilde Jesus. Essas duas palavras não combinam. Não tem como ser um soberbo discípulo de um humilde Jesus.
E eu quero te convidar agora a se colocar de joelhos. Nós vamos orar agora, diante dessa palavra, para que o Senhor crie em nós um coração de servo, para que o Senhor molde o nosso coração agora como uma igreja de servo, para que o Senhor nos mostre como nós podemos servir mais essa cidade, como nós podemos servir Cabreúva, como nós podemos servir a nossa família, a nossa casa, como podemos servir o nosso cônjuge, os nossos filhos. O que eu posso fazer para servir mais? Como eu posso entregar mais o meu coração? Porque o meu discipulador Jesus, a marca dele é o servir. Eu não posso ser diferente. Senhor, move o nosso coração agora como igreja. Nós estamos aqui de joelhos, Senhor, de joelhos diante de Ti, da Tua glória, da Tua presença. Fala conosco agora, Senhor. Senhor, eis-nos aqui os Teus servos, eis-nos aqui os Teus servos. Pai, não há outro título, não há outro nome que nós queiramos mais do que esse. Nós somos os Teus servos. Nós estamos aqui para Te servir, para servir as nações, para servir essa cidade, Pai. Nós colocamos de lado agora os rótulos, nós colocamos de lado agora os status, nós colocamos de lado agora o nosso orgulho. Quebra o nosso orgulho, Jesus, quebra o nosso orgulho, joga o nosso orgulho no lixo, ele não serve para nada. Nós estamos aqui como os Teus filhos, os Teus discípulos. Nós queremos servir, Jesus. Nós olhamos para Ti e nós vemos um Deus que se fez servo, e nós queremos ser iguais ao Senhor. Nos ensina agora, abre o nosso coração agora e nos mostra como servir nossa casa, como servir o nosso casamento, como servir a nossos filhos, Pai, como servir a nossa igreja. O que nós podemos fazer? Abre agora o nosso entendimento, Pai, abre agora o nosso coração. Desperta aqui uma geração, Pai, de servos, de voluntários, de pessoas que dizem: eis-me aqui, nós vamos lavar os pés dessa cidade, nós vamos remir essa cidade. Ora lá basore, canta lá basore. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluias. Diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui. Essa é a minha marca, Senhor. Eu quero servir. Eu quero servir. Senhor, eu quero pegar a minha toalha, a minha bacia. Eu não quero mais a coroa, eu quero a toalha e a bacia. Porque a minha família precisa de toalha e de bacia, Jesus. O meu casamento precisa de toalha e bacia. O meu ministério precisa de toalha e bacia. A minha célula precisa de toalha e bacia. É isso que nós precisamos, Senhor. Nós queremos servir. Nós queremos servir. Nos ensina agora, Pai. Nos dá um coração como o Teu, Jesus. Nos dá um coração como o Teu. Nós agora entendemos aquilo que o apóstolo João entendeu. Aquilo que mudou o ministério dele, agora muda o nosso também. Nós queremos ser marcados pelo servir, Jesus. Ora lá, basore, canta lá, basore, me canta lá, vai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se coloque de pé, querido. Diga: eis-me aqui.
Eu quero fazer parte dessa família que serve, Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus.